Nesse vídeo vamos resolver uma questão bem legal de frações e razão. A 7 ela foi retirada do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região do Estado do Maranhão, aplicado em 2023 pela banca FGV. Vai fazer concurso, vai ser essa banca. Você gosta desse tipo de conteúdo? Deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor. Se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Essa questão ela diz o seguinte: Michel coleciona moedas brasileiras, americanas e francesas. Então a gente tem aí 3 tipos de moedas. Para cada 3 moedas americanas, Michel tem 7 moedas brasileiras. Eu vou anotar isso. Para cada 3 moedas americanas, então vou botar aqui, ó, 3 americanas. Aí Michel tem o quê? 7 brasileiras, tá? E para cada 5 moedas brasileiras, então vou anotar aqui, ó, outra informação. Para cada 5 brasileiras, ele tem 2 francesas, 2 moedas francesas. Correto? Ok. Pergunta é, com relação às moedas de Michel, a razão entre a quantidade de moedas brasileiras e a quantidade de moedas não brasileiras é igual a... Eu quero que você perceba que a quantidade de moedas não brasileiras é a quantidade de moedas francesas, ou tá aqui, ó, não brasileiras, tá? É a quantidade de moedas francesas, mais, eu vou abreviar, vou botar aqui F para francesa, americana. Então, as que não são brasileiras é F mais A, correto? Eu posso criar 2 relações aqui. A primeira delas é criar uma relação que é a seguinte. Para cada 3 moedas americanas, ou seja, 3 moedas americanas, 7 brasileiras. Então, isso daqui é uma relação de 3 para 7. E na parte de baixo, agora a gente pode também colocar em relação à brasileira, correto? Aqui, ó, também, ó. Veja que aqui foi assim, ó. Foi americana em relação à brasileira. Então, nessa parte de baixo, a gente também vai colocar isso, tá? Ou seja, a gente vai colocar 2, que é a francesa, em relação à brasileira, que é 5. Ou seja, francesa em relação à brasileira. Ok, pensa comigo o seguinte. Se a gente quiser somar essas 2 frações aqui, ó, que é A sobre B e é F sobre B, veja que se a gente somar essas duas, A sobre B mais F sobre B, bastava a gente repetir o denominador, que é B, e somar o numerador, ou seja, A mais F. Nesse caso aqui, a gente tem uma relação inversa do que ele quer, que é a relação de F mais A em relação a B, que ele diz aqui, ó, a razão entre a quantidade de moedas brasileiras e a quantidade de moedas não brasileiras. Então, aqui a gente tem a quantidade de não brasileiras, tá? Em relação às brasileiras. Então, se a gente encontrar isso daqui, basta a gente fazer o quê? Inverter, não é isso? Então, vamos fazer isso. Como A sobre B e F sobre B, a gente tem aqui, ó, que é 3 sobre 7 e 2 sobre 5, então basta a gente fazer 7 mais 2 sobre 5. Aí a gente resolve isso tirando o mínimo múltiplo comum entre 7 e 5, que é 35. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Mais 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. Soma a parte de cima, 15 mais 14 dá 29, dividido por 35. Professor, o que é isso daqui? 29 sobre 35. É a relação das moedas não brasileiras, que é a americana mais a francesa, em relação às brasileiras. Como ele quer o inverso, basta a gente inverter isso daí. Ele quer as brasileiras em relação às não brasileiras, que é a A mais F, ou seja, 35 sobre 29. Daí a gente encontra o nosso gabarito, letra E, de exatamente isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática e resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.